Prezados amigos vascaínos em todo o Brasil, que coisa, hein? O nosso Vasco pegou de 6-1 do Flamengo no Clássico dos Milhões no estádio do Maracanã, o grande espetáculo do domingo passado. 6-1, uma humilhação para o Vasco da Gama, um deboche contra o Vasco da Gama, um placar dessa natureza no famoso Clássico dos Milhões do futebol brasileiro. Quando a SAF do Vasco assumiu o clube, a 777 assumiu o clube, foi com promessas e mais promessas. Resolver a situação financeira da agremiação vascaína, pagar dívidas, dinheiro em caixa, para fazer grandes contratações. O Vasco teria um time para lutar por títulos como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro de Futebol. A promessa era essa aí, mas até agora não funcionou. Pedrinho foi eleito presidente do Vasco, ex-jogador, mas já haviam dito que ele não teria poder de comandar nada, de mandar nada, que a SAF é quem manda. E o próprio Pedrinho, em uma entrevista, disse que não iria nem sequer participar de uma certa reunião, porque a palavra dele lá não teria valor. Ele não poderia opinar sobre as decisões que estariam sendo tomadas. Abel Braga, que trabalhou no futebol do Vasco da Gama, disse certa vez na imprensa, foi o Abel que disse: o torcedor do Vasco não vai sofrer mais. O último sofrimento foi no jogo com o Ituano. É aquele jogo de 2022, quando o Vasco da Gama venceu por 1-0. Gol do Nenê, cobrando pênalti, e escapou do rebaixamento. Pois no ano seguinte, 2023, o Vasco voltou a escapar do rebaixamento no último jogo, vencendo o Bragantino em São Januário. Foi um tremendo sofrimento da torcida vascaína. E agora, de novo, o Vasco está caminhando para o rebaixamento. É um time fraco, contrataram vários jogadores tecnicamente sem condições. Eles não poderiam estar jogando no Clube de Regatas Vasco da Gama, com a história que o Vasco tem no futebol brasileiro. E agora, quais são as providências? Quem é que vai resolver o impasse? Essa empresa é a responsável pela administração do Vasco da Gama. Dizem que a disputa é pelo controle do clube, que o assunto já está na justiça e, enquanto isso, em campo, o Vasco não joga nada. Conseguiu 2 classificações em Copa do Brasil nos pênaltis, no maior sufoco do mundo, no estádio de São Januário. Então a torcida vascaína, com justa razão, está protestando veementemente em todo o Brasil e está exigindo uma providência imediata, um comando no Vasco da Gama, que possa mudar administrativamente o clube, que possa dotar o Vasco de um time apto a justificar a camisa que veste, que é uma das mais importantes do futebol do Brasil. Quem conhece a história do Vasco da Gama sabe disso. E não dá para esperar, não. Porque se continuar assim, vai ser outra vez uma luta desesperada contra o rebaixamento. Vamos lá, força vascaínos, força em defesa do gigante da colina histórica de São Januário.